A paz de Cristo a todos. Neste vídeo eu vou ler Apocalipse capítulo 2, versículo 18. A carta que João escreveu para a igreja de Tiatira, amando do Senhor Jesus. E o anjo da igreja de Tiatira escreve: Isso diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante a um latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, a tua caridade, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Nada podemos esconder daquele que tem os olhos como chama de fogo. O Senhor estava vendo tudo o que aquela igreja estava fazendo. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que desprofetiza, ensina o engano aos meus servos, para que se prostituem e comam dos sacrifícios da idolatria. O Senhor estava acusando a igreja que tinha algumas pessoas lá que estavam seguindo doutrina de Satanás, doutrina de demônios, sacrificando para ídolos e comendo e bebendo desse sacrifício, que para Deus é um pecado de prostituição. O Senhor se coloca na Bíblia como um marido, então a igreja estava atraindo seu esposo. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, da sua traição contra Deus, e não se arrependeram. Eis que eu porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação. O Senhor está dizendo aqui, que essa profetisa que está fazendo o povo dele a pecar, a oferecer aos ídolos, ele colocaria em cima de uma cama. E aquelas pessoas que estavam seguindo a doutrina dessa Jezabel, sofreria grande tribulação, se não se arrependem das suas obras, se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e o coração. Tá vendo? O Senhor está dizendo bem claro aqui, que Ele conhece a mente e o coração de cada um. A palavra do Senhor diz que da boca dele sai uma espada afiada que corta dos dois lados. Ela entra nas profundezas do ser humano. Ela consegue separar. Ele sabe os pensamentos e as intenções, o sentimento de cada ser humano. Nada pode ser encoberto diante desse poder. Além de ter os olhos como chama de fogo, e ainda ter essa espada afiada, ninguém esconde desse espírito. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. E eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram o que dizem as profundezas de Satanás, que outra carga não vos porei. Olha, o Senhor está falando aqui, que os restantes de Tiatira, que não seguiram a doutrina de Satanás, que não estavam sacrificando para outros deuses, que o Senhor não ia trazer tribulação e sofrimento sobre esse povo. Mas o que tendes, retende até que eu venha, e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro. Como também recebi de meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Senhor está dizendo aqui, olha, que aqueles que não se corromperam com a doutrina de Satanás, que estavam guardando a sua palavra, que o Senhor ia recompensá-los. Esses eram os remanescentes fiéis. Dar-lhe a estrela da manhã.
Pode ser a glória de Deus, a presença do Espírito do Senhor na vida dessas pessoas. E aí, o apóstolo Paulo escreve a 5ª carta à igreja de Sardes, também que ficava na Turquia, perto da Tiatira. Tiatira ficava na Turquia, essa de Sardes também ficava na Turquia, cerca de 300 anos depois da morte de Cristo. E ao anjo da igreja que estás em Sardes, escreve: Isso diz o que tem os 7 espíritos, ó. O que tem os 7 espíritos é Deus, porque todo o poder foi dado para ele, para o Senhor Jesus. Os 7 espíritos, que é aquele espírito que eu li lá em Isaías, o espírito do conhecimento, da sabedoria, do conselho, da fortaleza, do temor do Senhor, do discernimento. Então, o que tem os 7 espíritos, as 7 estrelas, que são os 7 anjos, eu sei as tuas obras, que tens nome de que está vivas, mas está morta, olha. A igreja de Sardes estava morta, porque estava fazendo a obra sem o Espírito de Deus. Se é vigilante, confirma o restante que está para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Olha o perigo de fazer a obra sem o Espírito Santo, sem a presença de Jesus, fazer a obra pela carne. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda, e arrepende-te. Se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas, ó, os remanescentes, os fiéis, eram poucas, mas tinha, que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. A igreja estava corrompida, mas havia os fiéis, os remanescentes. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai, diante de Deus, e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja de Sardes estava pior do que a igreja de Tiatira. A igreja de Sardes, Jesus deixa claro para essa igreja: qualquer pessoa que experimentou o novo nascimento, recebeu o Espírito Santo, mas abandonou a verdadeira fé, a verdadeira doutrina, e seguiram as doutrinas de Satanás, fazendo sacrifícios a imagens e comendo dos seus sacrifícios, que é abominação para Deus. Estes terão o seu nome cortado do livro da vida, e o seu fim, a sua alma será jogada no lago de fogo. Por serem infiéis, negligentes à fé, a verdadeira fé, e dar ouvidos a doutrinas de Satanás. Antes lhe seria melhor nunca ter conhecido o Evangelho de Cristo. Seria melhor ter vivido e morrido na ignorância do que seguir o caminho do engano, da mentira, do erro, o caminho de Satanás, o caminho da idolatria. Conhecereis a verdade, e ela vos libertará. A única esperança para nós é Jesus Cristo. Diante de Jesus, ficar na neutralidade é uma impossibilidade. Ou aceitamos ou rejeitamos. Todos esses imperadores que são considerados pela história da humanidade grandes, poderosos, como Napoleão, Herodes, Alexandre, Jesus é maior. Jesus, ele é vivo, ele tem todo o poder. Jesus, ele é o único. Ele tem poder, ele tem as chaves. Ele tem as chaves do inferno, ele tem as chaves do céu. O único que tem poder de curar, salvar, libertar, batizar com o Espírito Santo e levar para o céu. Em Apocalipse 1,18 diz, Jesus disse: eu tenho a chave da morte e do inferno. Eu tenho todo o poder que foi me dado nos céus e na terra e embaixo da terra. Embaixo da terra. Ou seja,
A chave é o símbolo do poder e da autoridade que Deus tem no mundo espiritual. Apocalipse 3:20. Jesus disse: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, abre as portas do seu coração, dobre os seus joelhos e convide ele para fazer morada no seu ser e assim transformar toda a sua vida. No nome do Senhor Jesus, que essa palavra entre no coração de cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo e de Deus Pai Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Amém.